Agora, eu tô a fim de ver o Renan Santos tentando me convencer sobre a cultura da favela, entendeu? Assim, ele discutiu ali com um radialista, não sei em que rádio que é, a gente pode acabar acompanhando aí. Mas vamos ver o Renan Santos chorando mais um pouquinho? Pronto. Dito isto, Um dei dos seus play. projetos é a desfavelização. E a gente sabe que dentro da favela é onde nasce a nossa identidade cultural. Como você pretende fazer isso sem que a identidade cultural do nosso povo seja acabada? Olha, eu discordo peremptoriamente de que a nossa identidade cultural nasce da favela. E se nasce algo em termos culturais da favela, esse algo ele precisa ser profundamente alterado. Por mais que a gente tipo Cartola, eu adoro o Cartola. O Cartola veio da favela no Rio de Janeiro, um grande poeta. Pois bem, a existência do Cartola justifica a existência de um arranjo urbanístico em que milhões de pessoas vivem sem esgoto, controlados pelo crime organizado? Não. Mas eu tenho certeza que se houvesse um bairro bom, o Cartola existiria ali e ia fazer arte de qualidade. Hoje a arte, vamos dizer, a arte de massa que surge da favela não é o Cartola. A arte de massa é o MC Pose do Rodo, é o Oruan. É gente que produz música que tece lousa ao crime organizado e que defende, na prática, vamos dizer, uma objetificação da mulher tão humilhante, a mulher como um pedaço de carne, uma mulher como um ser submetido ao crime. Gente, pera aí rapidinho. Só uma questão mesmo. Renan Santos. Nós democraticamente vídeo. Gente, eu só quero que vocês prestem atenção que quem tá falando sobre quem objetifica a mulher é esse cara aqui, ó. Renan Santos, tá? Democraticamente, Pega! decidimos que vamos caminhar até o bar Violeta. Que foi selecionado e negociado pela agente Bárbara Tonelli. Nome e Não sobrenome. foi nos permitido E ainda tá gostosa. de entrar, a Bárbara será estuprada. Tá? Esse é o homem que tá falando sobre objetificação de mulheres na favela. Vamos deixar isso aqui, né? Que é um desrespeito à mulher, ao pai, à mãe que tá ali. Então, a cultura da favela, eu defendo não apenas que a favela comece esse arranjo urbanístico, mas a cultura da favela precisa ser profundamente alterada. Hoje, né, se eu fosse ser um esquerdista, o esquerdista diz que é o seguinte: a cultura serve para justificar as relações materiais. E eu vou me comportar agora como um esquerdista no sentido de dizer, a cultura que sai da favela, ela serve para justificar o sistema de relações em que o crime manda nas pessoas. Um cantor como o Pose do Rodo, que diz que todos os homens vão sair com todas as mulheres aí, com as meninas naquele bairro, menores de idade inclusive, porque eles têm armas, que é o que eles cantam naqueles bailes, justificam a ascendência, a liderança que os criminosos têm naquela comunidade e o terror que eles geram. Portanto, nós temos um programa claro para desfavelizar o Brasil. São 900 bilhões de reais para a gente acabar com esse modelo arquitetônico e urbanístico fracassado e que gera pobreza e que reflete pobreza, que é a favela. Não é que ele gere pobreza. Isso foi gerado pela pobreza. Além disso, o que significa desfavelizar? Vindo de operações como acontecem no Rio de Janeiro? Pois é, já estão começando a colocar grana para que isso aconteça. Olha o perigo. Só que nós temos que tornar também a favela um lugar que cria uma cultura de confiança, uma cultura em que as pessoas... O que é a cultura de confiança propagada não pelas pessoas que estão na favela e estão consumindo essa cultura, mas para as pessoas de fora que não consomem essa cultura, mas julgam ela? do seu bairro, que as pessoas se sintam protegidas e parte do Estado brasileiro. Hoje, por exemplo, essa cultura da favela, ela gera, por exemplo, a gravidez na adolescência desproporcionalmente mais alta lá. Então, essa cultura... Sabe onde eu vejo as maiores taxas de adolescência, de adolescentes com gravidez? Ensino médio particular. Sabe onde que eu vejo gravidez de menor de idade com bastante ocorrência? Dentro de casa. Não vem de bailão. Vem de dentro de casa. Para as mulheres que moram na favela? Essa cultura está sendo boa para o menino que quer estudar e que mora na favela? Não. Então, o nosso ataque à favela como instituição é ataque a um modelo também cultural. Por isso que eu discordo de você nesse... Aqui ele está afirmando, então, que a favela é uma instituição.
comandada pelo crime, assim como ele quer falar. Então, se a gente for colocar tudo isso dentro da lógica que ele está criando, significa que a favela é uma instituição. Se ela é uma instituição, ela é comandada por um grupo de pessoas. Esse grupo de pessoas é o crime organizado. O que significa que ele vai fazer? Ele vai pegar essa instituição favela, matar o crime organizado e entrar no poder da favela para ele governar para as pessoas que viviam naquela favela? Até então é assim que eu estou entendendo. Esse elemento. Há coisas boas que surgiram dali, mas eu tenho certeza que essas pessoas talentosas que estavam ali poderiam criar isso em outro modelo, num bairro. Vou dar um exemplo. O samba em São Paulo, ele não surgiu da favela. Você tinha surgiu sim. Tinha os curtiços, o samba, o Adoniran Barbosa. Mas o Vai tem quase 100 anos. Olha como é engraçado. Eu aqui, um homem branco, posso falar do homem branco, né? Olha como é engraçado um homem branco que não sabe da cultura. Vindo de um quilombo, que é o Quilombo Saracura. Mas o quilombo não é uma favela. O quilombo é um quilombo, a favela é uma favela. A Bela Vista é uma favela. A região da Bela Vista é uma favela, é um bairro pobre, mas não é uma favela. Favela é uma coisa diferente. Favela é favela. O que é favela pra você, Renan Santos? Você poderia definir pra gente? Eu tô falando o Adoniran Barbosa, se eu pegar a origem do samba em São Paulo, não era favela, era Adoniran Barbosa era de favela, ele mesmo falava. O que eu quero dizer é, você justificar a criação da cultura através de um arranjo social muito ruim, não é bom. Não é bom nem pra quem cria cultura e nem pra quem mora naquele lugar. Isso vale pra música sertaneja, que também expõe a mulher da mesma forma, que também sexualiza adolescentes. Legal, e fala pergunta. sobre bebida alcoólica. Eu não acho que a música sertaneja ela faça isso na mesma intensidade do que o MC Pose do Rodo. Como que é? Eu ia botar o Nós Vai Descer lá pra BC, mas acho que pode ser Sarra na Fivela do Cowboy. Isso aqui vai ser funk? Nossa, caí no funk, rapaziada. Cadê o Fivela do Cowboy? Ah, guys, eu não vou encontrar. Mas o sertanejo não objetifica a mulher, né? Pois é, né, rapaziada? Pois é, né? Ainda bem mesmo. Vamos ver. Deixa eu pensar aqui num... Que tal um Michel Teló? Que tal um Michel Teló? Hã? Aí se eu te pego, implorando pra trair... Vamos ver um pouquinho aqui do implorando pra trair? O foda é que eu não posso colocar, senão eu tomo copyright, né? Que mais? A gente também tem um... deixa eu pensar... Pô, rapaziada, é um pouco difícil porque eu não conheço muito do meio do sertanejo. Mas assim, é difícil pra mim poder observar isso com uma certa consistência, porque pra mim o sertanejo, ele é literalmente a dor de corno. E o corno, ele não vai estar falando as coisas só por falar, tá ligado? Então... É muito engraçado, né? Quero dizer, não foi o Vitor e Léo mesmo? Vitor e Léo... o escândalo? Vamos ver? Escândalo, vamos ver. Da dupla foi condenado em primeira instância por agredir a ex-esposa. Entendeu? Mas é claro que eles fazem tudo o que eles falam na música, né? Quero dizer, quais são as músicas do Vitor e Léo? Borboletas sempre voltam e o seu jardim sou eu. É uma música poética? É. Mas a pessoa que escreveu essa poesia agrediu a própria mulher. Gente, que sensacional, né? Entendeu? Escândalos bateu... como é que é? Escândalo. Escândalo. Cantor sertanejo bateu na esposa. João Lima... vamos ver notícias, não quero só do João Lima. Esposa de Diego, que faz dupla com Vitor Hugo, apanha da ex dele. Aí aqui é a mulher do Diego. A vitória do sertanejo Vitor Chaves em processo por agressão à esposa. Após Zezé detonar SBT, Graciele... Ou seja, gente, esposa de cantor sertanejo foi pega de surpresa em operação contra a lavagem de dinheiro do PCC, 2025. STJ arquiva processo contra Vitor Chaves, aquele que a gente leu mais lá em cima. Cantor sertanejo é investigado por violência doméstica. João de Paraíba. Gente, assim, não estou discordando que existem funks que de fato objetificam a mulher. Mas estou discordando de que o sertanejo não faz isso no mesmo nível. Se ele não faz nas músicas, pelo visto eles estão fazendo na vida real.
O que é bem pior. Podemos concordar nisso? E eu também não acho que a música sertaneja seja utilizada para justificar o crime organizado. Crime organizado. A gente acabou de ler ali uma hoje notícia você do tem os MCs que PCC, fazem hein? isso. Mas o crime organizado tá na Faria Lima também, né, candidato? O crime organizado está na Faria Lima através da REAG, que é ligada ao PCC, pra gente dar bem os nomes aos bois. E eles têm que ser presos. Agora, eu não sei se tem um cantor sertanejo que tá defendendo a REAG. Se me mostrar, Não, eu a vou REAG pedir não, mas o prisão de todos PCC estão eles. lavando dinheiro pra ele. Eu adoraria pedir. Olha só, eu gosto mais de samba do que boa parte do Mas sertanejo não é produzido no resumir Brasil. muito a cultura da favela a um MC apenas, a um tipo de cultura? Porque, por exemplo, a Mangueira do Cartola continua fazendo cultura. A Mangueira do Cartola continua fazendo cultura. Dito isso, a Mangueira trabalha pra bicheiro também, que é ligado ao crime organizado. Até aí, o Carnaval do Rio de Janeiro é ligado a bicheiro. E eu também não vou justificar a existência das favelas por causa da existência da Mangueira. O problema é que a como gente você vai sempre justifica a incorrer existência das como há um favelas, estado então? paralelo que se instala nas favelas, todas as expressões culturais vão terminar, no fim do dia, ligados à expressão do crime, que é uma expressão de poder. Olha o perigo. Então significa que todo mundo que está na favela produz uma cultura que está ligada ao crime organizado. Candidato a presidente, rapaziada. E há, no final do dia, uma romantização. Houve agora uma ótima série da Globo lá, o Vale que é Escrito. As pessoas saíram romantizando. Pô, o bicheiro é o nosso gangster italiano. Pô, o bicheiro é um bicheiro, um criminoso. No final do ano, no final do dia, estamos falando do bicheiro que contratou o Adriano da Nóbrega, o miliciano, pra assaltar adversários dele, pra matar adversários dele. Então, este tipo de... Nossa, que engraçado. Parece até que eles matam político por causa de rivalidade política. Será que eu consigo lembrar de alguma Marielle Franco que morreu por isso? Nossa, acho que não, hein, gente? É, não acontece mesmo. Isso só acontece na favela, né? cultural não pode, vamos dizer, ser utilizado como muleta para a manutenção de um modelo político, que é o modelo do crime que se instala nas favelas, que faz mal para as pessoas. Então isso tem que ser desconstruído. E a gente, por vezes... a gente Desconstruído? Leia Bell Hooks. é condescendente com uma coisa por causa da outra. Do tipo, não, mas se eu perder a favela e a poesia da favela... Cara, ninguém ali tá ligando pra poesia da favela se a favela continuar matando gente. As pessoas querem sair da favela. Tanto que aqui em São Paulo, especialmente, a maior parte dos artistas que ficam famosos, eles saem da favela e vão morar em Alphaville, que é um condomínio fechado. Então eu não acho que uma coisa justifica a outra de maneira alguma. Como fazer Da onde ele tirou esse dado? Da onde que ele tirou esse dado de que as pessoas saem da favela pra morar na Alphaville? Ou se ele estiver falando dos traficantes. Aí, de fato, tá acontecendo mesmo. Porque aí tem grana. As pessoas que saem da favela, geralmente, elas vão morar em subúrbios da própria região. Ou seja, que ele estava caracterizando como bairro pobre e não como favela. Você vê como a noção se torna distorcida quanto mais se permite que eles falem? É por isso que eu defendo a ideia de que esses caras têm que falar. Entendeu? Tem que vir um monarca da ideia e falar o que ele pensa, porque a gente reconhece quem esses caras são. Entendeu? Porque senão eles ficam se escondendo. Aí fica aí, não, que a gente fez um congresso. Aí o cara tá lá vestido de Plínio Salgado, fazendo alusão a uma ditadura, entendeu? Fazendo alusões a fascismo, com estética fascista. Não, mas veja bem, é apenas a forma como a gente se expressa. Expressaram bem. então a cultura chegar até essas camadas mais pobres da sociedade? Eu acho que a gente tem que permitir que as pessoas... Existe uma coisa que chama a famosa pirâmide de Maslow, né? Que é a pirâmide de prioridades que as pessoas têm, que vai do começo da sua existência. Pirâmide de Maslow. Imagino que seja assim que escreva. A hierarquia de necessidades Maslow é uma teoria da psicologia proposta por Abraham Maslow em seu artigo A Teoria da Motivação Humana, publicado em 1943 na revista Psychological Review. Maslow define 5 categorias da necessidade humana: fisiológica, segurança, afeto, estima e as de autorrealização. Aqui a gente pode ver um gráficozinho, pegar aqui da Wikipédia mesmo. E, ó, você poderia só tirar aqui, por favor? Ai. Obrigado. Assim ficou melhor. Bom, dito isso, ele está tentando fazer referência a isso aqui para explicar sobre a cultura nas favelas. Vamos ver o que isso vai dar. Sua alimentação, sua segurança, até chegar no fim, seu bem-estar, Vamos voltar um pouquinho, Essas camadas. Uma coisa justifica a Dá outra pra de maneira pergunta da alguma. moça. Como fazer então a cultura chegar até essas camadas mais pobres da sociedade? Tá, uma pergunta meio capciosa.
Porque você meio que pressupõe que essas culturas já não estejam sendo produzidas nas favelas. Então a cultura precisa chegar a essas favelas. Dito isso, vamos ver como o Renan Eu acho que a responde. gente tem que permitir que as pessoas... Existe uma coisa que chama a famosa pirâmide de Maslow, né? Que é a pirâmide de prioridades que as pessoas têm, que vai do começo da sua existência, sua alimentação, sua segurança, até chegar no fim, seu bem-estar, a sua autoestima. A pirâmide de prioridades. Ou seja, você não tem como pensar em bem-estar ou produzir cultura quando você tem medo de morrer. A maior parte das pessoas, nos bairros mais pobres brasileiros, eles têm mais medo do que pessoas em outras regiões. Se a gente for pensar assim, isso significaria que em tempos de guerra, na antiguidade, as pessoas não estariam preocupadas em produzir cultura, né? Produzir quadros sobre a guerra, produzir poesias, né? Escrever livros. Não, isso daí não seria produzido, porque isso é cultura. Ou seja, o que ele fala só se aplica àquilo que ele não gosta. Isso tem nome. Porque elas vivem num ambiente de insegurança. Uma pessoa que mora numa favela, ela não tem um título de propriedade. Em geral, quem tem a autoridade... Outro detalhe, né? Ele começou falando que as pessoas aqui nessa hierarquia, então eles precisariam da fisiologia, né? Da comida, da água e tal. E se você não tem segurança, você não vai conseguir pensar, e ele já pulou pra cá, ó, na autoestima. Gente, se você não tem segurança, se você não tem comida, se você não tem nenhum recurso para poder sobreviver, você não chega nem a ter uma amizade, você não chega nem a ter família. Como é que você vai pensar em você? Antes de você poder pensar em você, você tem que ter uma segurança. A gente vive num sistema capitalista que nos faz pensar onde a gente precisa de um apoio familiar muitas vezes, onde a gente precisa de um apoio financeiro muitas vezes. E eu não digo apoio financeiro dos outros, é de nós. Entendeu? É de ter uma capacidade de bancar isso, saca? Então, se você não, realmente, se você não tem esse tipo de preocupação, você não vai conseguir pensar na autoestima. Você não vai conseguir pensar em si, entendeu? Então, o que ele fala, tudo bem, tá certo. Mas ele faz um salto lógico para justificar isso, falando de propriedade. Gente, como que isso faz sentido? Ele não tem nem recurso para comer. Por que ele tá pensando em propriedade? Entendeu? Pô, eu vou ter que botar aqui o vídeo dos caras jogando fruta fora, falando, acabou a colheita. Porra, mano, é sobre isso, tá ligado? É sobre o fato de que a gente consegue produzir comida e alimentar boa parte da população, não deixar ninguém passar fome, mas a gente não faz isso. Por quê? Quem tem poder na favela, ela determina se a pessoa fica naquele lugar ou não. São inúmeros os casos das pessoas que são obrigadas a sair de uma casa porque o traficante mandou sair daquele lugar. Meninas que são obrigadas, isso especialmente no Rio de Janeiro, isso é mais forte em outros lugares, a ter que sair do bairro que ela mora porque um traficante se engraçou por ela e ela não quer e ela tem medo de ficar naquele lugar. Pra você alterar isso, então, pra você produzir cultura de verdade, porque você tem pessoas talentosíssimas aqui no universo, não só pessoas talentosas pra cultura, tô falando de pessoas talentosas pra ser empreendedores. A Paraisópolis em São Paulo é uma máquina produtora de novos negócios, a própria Rocinha tem novos negócios. Você vê que ele não tem muitos exemplos para dar, né, quando se trata de cultura. Mas empresarial, quando se trata de botar dinheiro, não, é que a gente já teve... Quase que eu falei, mas é que, pô, você entende? É como se a única produção que ele vê é tirar dinheiro dali. Você vê que o valor da favela para ele não se trata de cultura, não se trata do que é produzido de verdade. Entende? Porque eu duvido que ele tenha lido um dívida impagável da Denise Ferreira da Silva. Ele não sabe, ele não tem noção de que isso que ele está falando é exatamente uma repercussão de um discurso que tornou a favela pobre, que tornou a favela exatamente o que ela é. Essa reflexão de pobreza, como ele fala. A pobreza que existe no nosso país tem como consequência favelas. Só que para discutir isso com uma pessoa que vê favela como algo a ser limpado, higienizado, você não consegue nem discutir. Por quê? Porque, você viu? Foi literalmente isso agora, essa sequência. Pra falar de cultura, não, é que realmente, não falo que tem produzindo cultura, tem gente muito boa, tal. Mas pra empresário, aí já veio um exemplo rápido. Ele só pensa em dinheiro quando se trata da favela. Ponto. Como fazer isso? Fomentar lei e ordem. Urbanismo decente, recuperação daqueles lugares, oferecimento de propriedade para aquelas pessoas, casas decentes, as pessoas poderem aí sim, comendo direito, sem medo de ser assaltado, sem medo do traficante. Então significa que eles vão investir 900 mil para subir
nessas favelas com polícia, mas eles não investiriam 900 mil reorganizando, reestruturando, reformando aquela favela. Entendeu? Fazendo essas necessidades, porque ele fala que o traficante chega lá e expulsa a menina dali. Entendeu? O que eles vão fazer? Por que eles não fazem uma mobilização, então? Porque eles só sobem na favela com arma? Aí é difícil, né, camarada? Trabalhar, produzir, algumas vão se dedicar à cultura, outros ao empreendedorismo, e essas pessoas vão aflorar. Então, Quem que se dedica à cultura pra você dentro da favela, Renan Santos? Se até 5 minutos atrás você estava falando que não tinha cultura sendo produzida na favela. Quando citaram a Dona Irã, quando você mesmo citou a Dona Irã Barbosa, você sequer admitiu que isso era uma cultura produzida em favela. há um papel do Estado em trazer essas pessoas, essas comunidades para o Brasil. O desafio, e hoje a minha provocação é, essas pessoas são brasileiras? O Brasil trata essas pessoas como titulares de direitos? Elas não têm direitos a nada, então elas não são sequer brasileiros nesse sentido. A gente precisa agora repatriar 23 milhões de brasileiros. E aí eles vão trazer a cultura e de uma maneira melhor do que eles fazem hoje, com mais condições do que eles fazem hoje. Nós estamos conversando com Renan Santos, presidente do Partido Missão, pré-candidato a presidente da República nas eleições 2026. Candidato, um assunto que estará em pauta certamente nas eleições é o projeto de lei que termina com a escala de trabalho 6x1. Qual é a sua posição? Qual é a posição do Partido Missão em relação a esse projeto? Nós, diferente do restante da direita, somos contrários a qualquer legislação trabalhista que ingesse a capacidade das pessoas se contratarem e formarem, vamos dizer, suas relações entre privados. No sentido de que, hoje, essa legislação que eles estão tentando passar é um projeto populista do governo Lula que vai gerar mais desemprego e vai gerar mais redução da produtividade do Brasil e da capacidade de geração de riqueza do brasileiro. Hoje, num país que está perdendo espaço na economia global, especialmente no setor industrial, isto é um suicídio. A Federação das Indústrias estava falando numa redução, num prejuízo de 180 bilhões por ano. Por que as indústrias estão recebendo prejuízos? Será que é por conta das greves que estão acontecendo? Por conta dos maltratos que os trabalhadores estão sofrendo e eles não estão em condições de trabalhar e por isso estão entrando em greve? Ou será que é por causa das guerras que estão acontecendo ao redor do mundo e o nível das indústrias estão crescendo desproporcionalmente porque tem alguns países industriais que lucram com guerra? Curioso, hein? E ele disse ser a favor da 6x1, né? Não quer saber de diminuir a hora de trabalho de toda a rapaziada trabalhadora. Importante, hein? Que estão falando não só do final da carga da escala 6x1, a gente está falando de redução das horas de trabalho. Num país em que as pessoas, para sobreviver, estão fazendo bico além do trabalho normal, isso é apenas loucura. O que eu quero dizer para todo mundo é, o político falar para você que você vai trabalhar menos e vai continuar ganhando igual, ele tá mentindo para você. E é mentira. O Brasil tinha que focar... Por que é mentira, Renan Santos? Por que é mentira? Por que a gente não pode reduzir a carga horária e manter o salário mínimo? Por que a gente tem que reduzir o salário das pessoas só porque reduzimos uma jornada de trabalho? Afinal de contas, se a gente fizer um 5x2, pô, então a gente vai ter 2 dias aí que o pessoal vai poder trabalhar mais, vai fazer uma rotação maior de funcionários, entendeu? A gente vai rodar muito melhor essa economia porque vai ter mais gente trabalhando. Porque vão precisar de mais gente ocupando cargos. E o cara ali que já trabalhou 5 dias, ele quer descansar. Entendeu? É toda uma questão de organizar, fazer um cronograma, botar no papel. Mas esse pessoal, ele fala que a esquerda idealiza, mas olha quem está idealizando. Quem não deu nenhum exemplo concreto, quem não deu nenhum dado, quem apenas está falando achismo e opiniões. Na verdade, flexibilizar as relações de trabalho e tornar o Brasil mais produtivo, porque a pessoa ganha mais por hora trabalhada. Outra coisa que o Brasil devia fazer... Não é isso que já acontece com os PJs? E a gente vê muitos contratos, muita coisa sendo quebrada? Não é isso que já acontece? Porque se a gente for falar dos professores que deveriam cair dentro dessa noção, raramente recebem bônus salarial. Você entendeu? Mas é claro que Renan Santos jamais vai olhar para os professores. Mas que tal a gente olhar para os programadores? Que tal a gente olhar para os advogados? Que tal a gente olhar para os servidores públicos que participam da saúde, que participam da área da limpeza? Então a gente olhar para esse pessoal e ver como é que está de fato acontecendo esse bônus salarial que eles deveriam estar recebendo dentro dessa lógica que o Renan Santos está apresentando, que deveria ser o que acontece.
Por que que não acontece? Por que que há um impeditivo para que isso aconteça de fato? Porque toda vez que a gente implementa esse tipo de lei, precisa de fiscalização. O que que acontece quando tem fiscalização? O que está acontecendo nos postos agora, com a maioria dos fiscais indo no posto para garantir que a gasolina não seja adulterada? Entendeu? O que estava acontecendo com a fiscalização na época do trabalhista ali de 2002 a 2008? O que estava acontecendo com o pessoal que ia fiscalizar os direitos humanos ou os direitos trabalhistas que estavam sendo executados nas empresas? Tinha gente morrendo nessa época, rapaziada. É diferente, mano. É outra ideia, tá ligado? Ele defende uma ideia florida. Novamente, né, como aconteceu naquele debate do Kim, novamente a gente vê esse floreamento de ideias sem base nenhuma. Porque não é concreto. Não tem dados que apoiem isso que ele tá falando. É pura opinião. Se torna difícil de digerir. Parar de gastar tanto custeio e fazer com que um dos gargalos de tempo que os políticos não gostam de falar se reduza. Qual é o gargalo de tempo? É o gargalo de transporte. A pessoa que mais sofre na escala 6x1 é a pessoa que mora numa periferia de uma grande cidade e tem que gastar 2, 3 horas num ônibus ou num metrô para ir chegar no seu emprego, que é em geral no serviço, no comércio, e não é num grande contratante. Quem contrata a pessoa em geral na escala 6x1 é o pequeno comerciante que já paga taxas de juros altíssimas, que já tá quase quebrado, tá no gargalo. Sim. Esse comerciante, essa pessoa que se desloca até o comerciante, ela gasta muito tempo através de um sistema viário falido, porque o país tem incapacidade de investir em infraestrutura. Quando a gente olha o dia da... Não é incapacidade, mas é arcabouço fiscal e teto de gastos, o que significa que terão recursos limitados a serem gastos nessa área. O que significa que com a crescente população e com a crescente necessidade dessa população se transportar, o país não vai acompanhar. Por quê? Porque tem um teto de gastos, tem um arcabouço fiscal. Essa pessoa, em geral, ela sai de uma favela, ela vai sair de um bairro ruim. Essa pessoa, ela é ferida, ela sofre um dano na vida dela por todos os outros erros do Estado brasileiro. E dizer que é apenas essa escala que é o problema, é apenas apontar, vamos dizer, a ponta do iceberg para falar que o problema é isso. Isso é ilusão. Isso é mentir para as pessoas. Isso é verdade. Isso que ele está falando é verdade. Você colocar esse ponto pequeno é você mentir para as pessoas. Mas você não dar exemplo sobre o que é de fato que está acontecendo no lobby dentro da política brasileira, porque a gente teve casos aqui em Brasília, por exemplo, das vans piratas, a gente teve o caso dos táxis com os Ubers, né, que era uma máfia total. A gente teve o caso dos ônibus, que hoje em dia é privatizado e ainda assim é uma máfia fodida com as passagens. Isso que eu tô falando de Brasília. Se a gente for falar de São Paulo, a gente acaba, né? Porque até onde eu sei, os metrôs ficaram piores depois da privatização. Porque a manutenção, ainda que seja responsabilidade do governo, a única coisa que vai realmente para a empresa privada é o lucro. E o máximo que eles têm que fazer é colocar um trem a mais. Só que você acha que teve novos trens chegando? Isso vai gerar desemprego, isso vai gerar informalidade. Por que isso vai gerar problema e vai gerar, inclusive, pressão inflacionária. O Brasil não tem nada a ganhar com essa mentira, que é uma mentira populista, que vai passar em ano eleitoral. E vou falar para você, até profetizar aqui, para usar um termo engraçado, que vai passar com o apoio da direita. Porque a direita não tem coragem de vir para o debate público. A gente falou do PL agora há pouco. Os deputados do PL não vão falar desse assunto? Os deputados do PL votaram a favor do Vale Gás do Lula, que é uma política populista em ano eleitoral do Lula. Eu vou falar. Ah, mas você vai perder voto com isso. Eu prefiro perder voto sendo honesto do que ficar mentindo para as pessoas. Ou seja, ser honesto é você criticar uma política pública que garante que o brasileiro não vai precisar gastar pelo menos R$200 com gás. Para pessoas que já recebem Bolsa Família de R$600 e sobrevivem com esses R$600. Você está me falando que eles não vão precisar mais gastar R$200. Saca? Então, para ele, ser honesto é isso. É você criticar essas políticas que chegam ao povo, que chegam à noção do povo, mas que se fosse o partido dele, não fariam. Não entregam nada ao povo. Votam contra o povo. É contra a proposta de saída 6x1. Por quê? Porque vai gerar desemprego. Por que vai gerar desemprego? Porque o país não está preparado para isso. Por que não está preparado para isso? Da onde é que você tirou isso? O Brasil não tem tanto dinheiro para investir? Entende? Não é só a gente organizar concurso público e pessoas confiáveis, fazer um método de realmente qualificar as pessoas que vão estar gerindo o nosso dinheiro? Que tal a gente começar pela educação?
Porra, mano, não fode, tá ligado? Eu não vou vir aqui na rádio mentir pra vocês. Então eu vou falar, minha posição é contrária sobre isso. O Kim Kataguiri, que é nosso deputado, vai votar contra isso, vai mostrar que as pessoas estão sendo enganadas por isso. E que tem outras maneiras das pessoas Você não trouxe ganharem mais notícia, você dinheiro não e trouxe viverem melhor. dado. E não é que eu defenda a escala 6x1. Eu não estou defendendo, não quero que as pessoas trabalhem 7 dias por semana. É que as pessoas estão tendo que trabalhar 7 dias por semana porque as pessoas estão vivendo mal, os produtos estão caros e a hora Sim, delas, Renan a hora de Santos. trabalho delas está valendo pouco. Tem uma razão disso acontecer. As horas de trabalho dela estão valendo pouco. Como você me garante que quando a gente for passar a receber baseado no nosso trabalho que vai mudar alguma coisa? Sendo que agora que a gente recebe baseado, abre aspas, no nosso trabalho, não estamos recebendo dignamente. Você sequer deu uma proposta de como dignificar um trabalho desses, mas afirma que poderia solucionar esse problema. Porra, cara, é difícil ouvir esse cara falando, hein? Puta que pariu, mano. Tem uma razão do 30%, 40% que elas consomem no mês, do produto que elas compram, ser imposto. É aí que ela tem que trabalhar mais. Se 15% fosse imposto, ela não precisava trabalhar tanto. Então, tem um problema muito claro e a gente só tá fingindo que o problema é a hora de trabalho do empresário malvado. Isso é mentira. Não é Caso mentira. de educação. É parte do problema, não é mentira, é parte do problema. As horas que o empresário não precisa estar trabalhando são as 16 horas a mais que um funcionário vai estar trabalhando e 24 horas a mais que outro funcionário está trabalhando, porque o empresário não sabe o trabalho dele, não sabe fazer o trabalho que a empresa dele se propõe a fazer. Ou ele está ocupado com 20 trabalhos que são gerir projetos que ele mesmo está se propondo, que ele não sabe como gerir. Ele não sabe, se não for um funcionário dele que está ali empenhado no projeto, não vai ser esse empresário que vai saber o que fazer com esse projeto. Porque o que vai acontecer se ele ter que demitir aquele funcionário que estava trabalhando no projeto? Ele contrata outro. Ele não vai botar a mão nesse projeto. Você entende? O empresário só tem a grana. O empresário só tem a grana. Só que ele tá tratando como se o empresário trabalhasse. O empresário não trabalha. Ele dá o dinheiro. Vai lá, faz o projeto aí. Como você vai fazer? Te vira. Eu quero isso pronto. Eu quero um site que ele tenha a Hello Kitty. E a Hello Kitty, quando você clica pra startar o site, ela vai virar um demônio. É isso que eu quero. Como você vai fazer? Foda-se. Faz. Toma grana. É isso que o empresário faz, cara. Não tem discussão. Sacou? Querer pagar que o empresário trabalha, isso é uma noção da elite brasileira. De que como quem tem dinheiro, quem é herdeiro faz e trabalha. Não trabalha, mano. Recebeu grana pra caralho. Teve uma empresa financiada por dinheiro talvez público, talvez privado, talvez de herdeiro. Mas continua sendo financiado. Entende? Olha a questão. Saca? Quais são os projetos que o senhor pensa em implementar? Se existe alguma lacuna, algo que você queira, já desde o início do mandato, tentar encabeçar? Duas coisas. A gente investe mais no ensino superior do que ensino básico. E não dá. É como você construir a casa pelo telhado e não pela fundação. Então a gente tem que... Então, peraí. Você não consegue construir a casa pelo telhado e não pela fundação, mas você vai investir mais no ensino superior do que no básico? focar muito no ensino básico. E em uma coisa bem focar clara. muito no básico. A gente tem que pegar experiências Então, de confundi. sucesso. O Mississippi, o estado nos Estados Unidos, tinha uma das piores educações dos Estados Unidos. Muita gente usava argumentos racistas. Não, a população lá, não sei... O que o governo do Mississippi, acho que 6 anos atrás começou a fazer? Investiu no método fônico, o bom velho método fônico, de você aprender de maneira clássica, como todo mundo faz. Usaram o método fônico e... Qual que é o método fônico que ele tá falando? Fônico aprendizado. Vamos ver. É uma abordagem de alfabetização baseada na associação entre letras e seus respectivos sons. Ou seja, você ensinar a linguagem para a pessoa? Ou seja, literalmente o primeiro capítulo de Paulo Freire? Gente, que legal! Renan Cinto citou Paulo Freire! Renan Cinto citou Paulo Freire! Caralho, essa eu não tinha visto chegando em mim, hein? Essa eu não tinha visto, não. Renan Cinto citando Paulo Freire, hein? Trabalharam de maneira muito rígida para que a escola formasse até os seus 10, 11 anos de idade um aluno, que o aluno soubesse ler, escrever e falar e recitar de maneira perfeita. Ao adotar esse método fônico e fazer o famoso de volta ao básico, voltar para a base, eles começaram a fazer alunos que tinham uma base muito sólida. E aí quando eles começaram a prestar as provas Como que eles faziam essa base ser muito sólida? Eles tinham integração da língua deles, língua materna deles, a integração de línguas estrangeiras, integração de matemática,
pasme, filosofia, sociologia, que seriam os estudos sociais, e bom, obviamente, história, geografia política, geografia em geral, química, física, e daí em diante são matérias parecidas com a que tem aqui no Brasil, com exceção, se eu não estou enganado, não somente da filosofia, que também se divide para ética, mas, pasme, eles implementaram muito mais humanas do que exatas. O horário, o cronograma de aulas que eles passam lá no Mississippi, o cronograma de aula é de pelo menos 12 horas na escola. 12. Quantas horas são aqui no Brasil se não for integral? Não bate 5. O aluno entra às 7 da manhã na aula, sai 11h30, meio-dia. Não dá 5 horas. Tá entendendo? Claro que a gente ainda está considerando troca de professores, está considerando intervalo, está considerando que a gente canta hino. Você entende? Ou seja, ele está querendo reestruturar, mas ele não sabe como reestruturar. Ele sabe que aconteceu. Vamos copiar o que aconteceu no Mississippi. Mas por que aconteceu como aconteceu no Mississippi? É a pergunta que deveria ser feita. Entre os Estados americanos, o Mississippi saltou para os 3 melhores lugares dos Estados Unidos como um todo. O famoso fazer o básico. O problema do Brasil é que a gente não está fazendo o básico. O novo ensino médio, que inclusive a gente chegou a apoiar como uma ideia boa, não deu certo. Onde? Os professores não estão conseguindo atender uma demanda, os professores estão... vou ter uma matéria nova aqui, o aluno vai escolher, o aluno sai mal formado sem escrever e ler direito do ensino básico e vai para o ensino médio que não funciona. Então nós vamos voltar tudo pro básico. Vamos falar... É verdade. Eles saem do ensino básico sem saber de fato o básico, chegam no ensino médio que já é feito de uma maneira porca para poder passar para o ensino superior. Vamos lá, Renan Santos. Quem foi que aprovou a reforma do ensino médio mesmo? Kim Kataguiri? Arthur Duval? Lucas Pavanato? Gente, me poupa, cara. Eles estão reclamando das consequências das próprias políticas que eles votaram. Você tá entendendo? E agora que eles estão falando agora que ele tá falando esse tipo de coisa da 6x1, eu quero ver daqui 1 ano, quando for implementada o 5x2, porque essa porra vai passar. Porque isso não vai ficar assim, cara. Isso é desumano, tá ligado? Então, quando passar, a gente vai ver, cara. A gente vai ver ele fazendo todo esse malabarismo mental que ele acabou de fazer pra poder explicar que não é bem assim. Que a gente tá vendo errado. Porque ele sabe o que tá vendo. Ler, escrever, autoridade do professor em sala de aula. Muita autoridade do professor. Hoje o professor muita autoridade. perdeu essa autoridade. Proibir... Não é que o professor perdeu essa autoridade. É que a gente tem um sistema familiar tão precário, porque as pessoas estão passando por necessidades, porque as pessoas estão espancando as esposas, e nada disso realmente é resolvido, que você cria um sistema familiar precário. E as pessoas chegam nessa escola e a escola tem que servir como uma segunda mãe. Ensinar o que uma mãe e um pai não ensinaram. Alimentar o que uma mãe e um pai não alimentaram. Entende a realidade que se passa no Brasil que você vive, Renan Santos? Não se trata de reorganizar o sistema educacional apenas. É da estrutura, que nem você estava citando lá da pirâmide Maslow, é você dar estrutura para as pessoas poderem viver. Não é sobreviver, é viver. Lá, em sala de aula, proibir redes sociais para menores de 14 anos, isso tem um impacto. Isso é interessante também. Proibir rede social, proibir celular, entende? Existem professores que fazem ótimas dinâmicas com celular, mas não são todos. Entendeu? Então, infelizmente, muita criança é viciada em celular, brother. A um nível deturpado, tá ligado? A um nível deturpado. Você entende? São pessoas que não conseguem responder uma simples pergunta. Entende? Uma simples pergunta sem olhar no celular. É bizarro de fato. Só que tudo isso são consequências. Não são de fato um problema. Entendeu? Não é que o professor perdeu a autoridade. É que a estrutura social que essa criança está encaixada não a permite desenvolver atitudes sociais que deveriam ser ensinadas na família. E aí, na hora de falar da tradicional família brasileira, não se fala. Educacional enorme. Tem um livro, recomendo para todos, Geração Ansiosa, do Jonathan Haidt, que mostra... Geração Ansiosa é a melhor crítica que existe à geração Z, feita por um millennium. E eu não tô falando sério, tá ligado?
É literalmente um millennium olhando para a geração Z com muita inveja da tecnologia que eles têm, sem saber mexer nessa tecnologia. Não passa disso. Quer dar um bom exemplo sobre isso? Leia Dívida Impagável de Denise Ferreira da Silva. Entendeu? Isso é uma boa leitura para você entender a estrutura social que o Brasil se encontra. Qual é a consequência social, entendeu? Dessa má estruturação da família devido à falta de apoio do governo, do Estado e da sociedade em si. Que isso aqui, especialmente nas meninas, gera muita ansiedade, isso impacta no desempenho escolar das pessoas, tá? Ter políticas de desempenho Principalmente voltadas nas pra educação. meninas. Então, as escolas que estão tendo desempenhos melhores nos provões, o Saeb é um deles, mas a gente tem que instituir mais provões todos os anos, recebem mais dinheiro, e os diretores das escolas que têm desempenho pior são substituídos. Gente, vamos lá, novamente. Por que essas escolas estão recebendo mais dinheiro? Porque elas tiveram uma boa qualificação na avaliação. Por que elas tiveram uma boa qualificação na avaliação? Porque elas têm estrutura e material para poder condizer com isso. Da onde veio essa estrutura e material? Do investimento que o governo está fazendo. Agora vamos pegar as escolas que tiveram as piores notas. Por que elas tiveram as piores notas? Porque elas não têm estrutura e não têm investimento naquela escola chegando para que elas possam ter uma estrutura, possam ter um quadro, possam ter um corpo de professores, possam ter salas para abrigar esses alunos. Ou seja, precisa de dinheiro para poder produzir educação. O que a gente vai fazer com aquelas que estão em precariedade? A gente vai continuar dando pouco dinheiro para elas continuarem sendo precárias. Essa é a lógica que eles estão apresentando. Parabéns, Renan Santos, denunciou o que você pensa. Não dá para manter um diretor de uma escola tocando uma escola que tem um desempenho ruim. Você tem que trocar a gestão. É assim numa empresa, tem que ser assim numa escola. Fomentar a participação dos pais. Uma escola não é uma escolar. empresa. E uma das coisas que é um projeto que a gente já protocolou, inclusive na LESP, muito legal, que é a seguinte: a família de um aluno que tira notas altas, e aí nós vamos ainda instituir um provão em âmbito nacional para isso, a família recebe um auxílio. Eu não concordo com o pé de meia que você tem que dar um dinheiro só... Ou seja, a pessoa que tem oportunidade, que tem tempo para poder estudar, que vai ter todo o aparato do apoio familiar, do apoio financeiro para poder se focar nos estudos, essa pessoa vai receber um dinheiro. Mas aquela pessoa que ela, tá tendo que trabalhar, entendeu? Tá tendo que ajudar em casa, quando chega em casa ainda tem que fazer comida para os irmãos, colocar os irmãos para dormir, e aí depois disso ele pode começar a estudar. E essa pessoa, ela não vai ter o mesmo tempo que essa pessoa que tá lá em primeiro. Não é justo. Você não tá se baseando de uma maneira justa. O cara cumprir presença. Cumprir presença é obrigação. Nós vamos ajudar os alunos que têm notas altas, e vamos ajudar essa família a ver valor na educação. Porque um dos problemas grandes aqui no Brasil é você pega qualquer ranking nacional e ou municipal ou estadual de preocupação das pessoas com problemas, vem saúde em primeiro, corrupção, segurança. Educação vem lá para quinto, sexto lugar. Educação não está na pauta de preocupações dos brasileiros. O problema é se você não arrumar a educação, a coisa não anda. Então a gente tem que criar sistemas de incentivo para que a família veja a educação como prioridade. E aí a gente foca na base para que esse aluno possa se inserir mais para... O incentivo não precisa ser só dinheiro, Renan Santos. O incentivo pode ser um vale-gás. Pode ser um pé de meia. Pode ser um auxílio moradia. Pode ser uma moradia estudantil. Pode ser alimentação para os pais na escola também. Não precisa ser só dinheiro. Porque tudo se trata de dinheiro, Renan Santos. Por que você não vê os recursos que também podemos oferecer para essas famílias? Frente na universidade, sem precisar desse negócio de cota. Se a gente dá oportunidade para esses alunos desde o começo crescerem e terem bom desempenho escolar, esse aluno irá performar bem no vestibular e vai vencer um aluno de classe média que estudou numa outra escola. Renan, para a gente finalizar, qual o projeto para o deputado federal Kim Kataguiri? Ele vem candidato a governador, a senador, mantém como candidato a deputado federal? Pergunta difícil, viu? Pergunta difícil. Eu gosto muito... Assim, ele para mim é o melhor deputado federal do Brasil. Ele tem um trabalho que é monumental. Ele é um exemplo para os outros do nosso time. E nós vamos eleger uma bancada robusta agora nessa eleição ao redor do Brasil. E todo mundo fala, todo mundo ao redor do Brasil, Kim, fica com a gente mais uma de líder da bancada pra gente aprender com você. Ao mesmo tempo, Kim aparece de pesquisa que vai de 6% a 12%. Né? E é tentador o Kim concorrer ao governo nesse cenário, porque o Kim seria um governador monumental. Mesmo muita gente falando, não, essa eleição já é do Tarcísio. A real, eu, como dirigente partidário, eu acho que... É válido lembrar que o MBL já teve envolvimento com o Tarcísio.
Então meio que pega mal eles competirem ali pela governança do estado de São Paulo. O Kim, como deputado federal com a nossa primeira bancada, seria sensacional. Seria sensacional. E ele teve sozinho por 2 mandatos. Tava lá ontem, sozinho, cumprimentando ao Alcolumbre por ter aprovado o projeto dele, sabe? Dói um pouco no coração. Fala, pô, vou tirar ele agora que ele vai ter um time. Mas essa é uma decisão que cabe a ele. O Kim é um cara que, o que ele falar, eu sigo. E ele é mais novo do que eu, mas pra mim ele é um professor. Então, é uma decisão que cabe a ele. Fala, meus queridos, aqui quem fala é o Alan do... Bom, finalmente acabou esse vídeo. Como vocês puderam ver, o Renan Santos admitiu que ele não consegue ver cultura provinda da favela. Ele também admitiu que o grande problema das favelas são os transportes, mas ele não deu nenhuma solução para todos esses problemas que ele viu. Qual que foi a solução para a cultura, entre aspas, que ele não considera a cultura que foi apresentada na favela? A gente vai, vamos investir o suficiente para a gente subir na favela e fazer como nas operações do Rio de Janeiro. Como você vê esse problema do transporte? Investimento? Saca? Ele sequer se respondeu, entendeu? E depois ainda falou um pouco sobre o Kim aí pra dar aquela alavancada, né? Mas é isso, cara. É impressionante como eles ficam nessa autofagia, saca? Ele não percebe o discurso que ele tá fazendo, ele não percebe que ele não tá dando soluções, ele tá fazendo promessas. Eu tenho pena de quem assiste esse cara e acredita, tá ligado? Porque eu já fiquei... Porra, mano, já me deu dor de cabeça ouvindo esse cara falar por 16 minutos. E os 2 jornalistas bunda aí... O cara teve coragem de falar durante 2 minutos, viu que ele não ia pra lugar nenhum e desistiu. Entendeu? Pô, mano. Tem que ser mais incisivo, sabe? Ou talvez eles concordem com o Renan Santos também. Mas é isso aí. Valeu, rapaziada.